Episódio 1 de Yakuza Fiance. Eu nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, então para os próximos episódios eu vou usar a tradução do nome do anime. Eu vi algumas traduções, mas a tradução que eu mais gostei foi a seguinte: eu prefiro ter outra pessoa na próxima vida. Então para os próximos episódios esse vai ser o nome do anime. Um homem mostra para Kirishima uma foto de Yoshino, dizendo que ele falou que queria vê-la. Ao olhar a foto, Kirishima diz que ela é linda e que ficaria encantado se ela fizesse sua vida em pedaços. Ao ver uma matéria no jornal, Yoshino reclama com seu avô, Renji, que é o líder do grupo Somei, o maior grupo Yakuza. Eu não sei se eu posso falar essa palavra. O maior grupo de Yakuza da região de Kansai. Eu vou usar os termos só no primeiro episódio e nos próximos eu não vou mais falar a palavra porque eu não quero ter problema com o YouTube. Renji é o líder do grupo Somei, que é o maior grupo da região de Kansai. A matéria insinua que os chefões de Kanto e Kansai finalmente vão se entender e formar uma aliança. Yoshino reclama dizendo que na última parte da matéria fala que os netos de ambos estão próximos e que um noivado entre eles não seria surpresa, segundo fontes da família. Ela pergunta quais são essas fontes, pois ela nunca viu esse Miyama e o avô fala que ele mesmo é a fonte, que ela já vai fazer 17 anos e nunca viu ela conversando com nenhum homem. Ela estava solitária, então ele mesmo foi atrás de um partido para ela. E diz que o Miyama é parecido com o pai quando tinha a idade dele. Ela pergunta se eles se conhecem há muito tempo, e o avô responde que se não conhecesse, jamais iria oferecê-la como pretendente. Ela diz que não vai casar jamais, e ele diz para ela parar de reclamar e pelo menos conhecê-lo, que se ela perder essa chance, vai passar o resto da vida sem ter conversado com um homem. Ela diz para deixá-la em paz, e ele diz que apesar dela ter sido abençoada com sua genética e ser linda, ela não dá abertura para ninguém. Ela diz que ele fica dizendo que ela é linda, mas por causa disso sempre acabam fazendo algum tipo de bullying com ela. Ele pergunta o que tem isso e pergunta por que ela não aproveita para morar em Tóquio. Ela diz que não sabe nem o nome dessa pessoa e o avô diz que o nome dele é Miyama Kirishima. Ela pergunta se há algum codinome ou alguma coisa do tipo, mas o avô diz que é o nome verdadeiro dele porque ele não é um Yakuza. É só um estudante de ensino médio. E ela deve ir conhecê-lo em Tóquio. E depois eles conversam. Ela realmente vai para Tóquio, lá ela é recebida pelo líder da família Miyama, que é o Gako, e logo em seguida o Kirishima aparece e fala que vai mostrar o local para ela. Enquanto mostra a casa, ele disse que quando souberam que ela ia morar em Tóquio, reformaram o local e deixaram ela em um espaço separado da casa para que ela ficasse mais à vontade. Ela diz que está grata por tudo, mas ainda não sabe se irá morar lá. Ele diz que foi um pouco precipitado e que não tem problema se ela recusar a oferta. E com um sorriso, ele diz que parece forçado planejar um casamento de um homem e uma mulher que nunca se viram. Ele achava que ela recusaria, mas ficou feliz quando falaram que ela iria até lá. E que só isso já é bom demais. Ele agradece e ela fica impressionada. Como a primeira impressão foi boa, ela já fica em Tóquio e é matriculada na mesma escola que o Kirishima. Quando ela entra na sala, algumas garotas vão falar com ela e ela fica meio assustada, pois as garotas geralmente não falam com ela. Porém, essas garotas perguntam que tipo de relação ela tem com o Kirishima. Ela diz que eles não são namorados, mas o plano é que fiquem juntos. Então, uma das garotas bate na mesa dela e diz que ela não dê respostas aleatórias. As garotas saem e ela fica perplexa com a situação. Andando pelo corredor com Kirishima, ela percebe os olhares, principalmente das mulheres. Ela diz que ele é bem popular, mas ele diz que ninguém fala com ele, apenas o cumprimentam. E todos sabem de quem ele é neto. Ela pergunta se as pessoas não têm medo, mas ele fala que não. Ela para na escada e pergunta se ele não se incomoda com os outros encarando ele. Nessa hora, ele muda de expressão completamente, enquanto diz que nunca pensou nisso e não poderia se importar menos. Depois ele sorri novamente e pergunta se ela está com algum problema, e ela diz que não é nada. À noite ela não consegue dormir pensando que ele parecia ser outra pessoa, então ela decide levantar e pegar um copo d'água, mas nesse momento ela vê uma luz de um farol de carro e observa. Ela vê Kirishima com as mãos sujas de sangue. Ele olha para ela, mas ela se esconde e pensa que realmente agora ele parece um Yakuza. Na escola, ela tem a impressão de que ele está sendo mais frio com ela. Além disso, as outras garotas ficam falando mal dela, mas ela pensa que é sempre assim. Ela sai com Kirishima à noite para comprar algumas coisas, mas percebe que esqueceu de sacar o dinheiro. Ela fala que vai até a loja de conveniência e pede para ele esperar porque ela já volta. Porém, no caminho, ela é abordada por 3 homens que aparentemente estão bêbados. Eles puxam ela para um local isolado, mas nesse momento Kirishima aparece e espanca todos. Depois de um tempo, Yoshino pede
para ele parar, e ele diz ao homem que deve se lembrar bem do seu rosto e que aquela mulher é dele. E se por acaso ele cruzar com ela de novo, não deve conversar com ela. Ele chama Yoshino para continuarem e ela pergunta se eles não devem chamar uma ambulância. Ele diz que não, que está tudo bem. Ele diz que ela nunca foi abordada por aquele tipo de homem porque todas as pessoas à sua volta sabiam que ela era neta do Somei. E ele tem certeza de que ela sempre andou acompanhada por algum homem que não parecia um cidadão comum. E que é melhor ela tomar cuidado porque ali não é Osaka. A roupa dele ficou suja e ela diz que desse jeito alguém vai chamar a polícia. Então ele tira a camisa revelando que tem muitas tatuagens. Ele veste outra camisa e pede desculpa por tê-la assustado, e diz que na próxima tomará mais cuidado. Ele se aproxima dela para tocar em seu rosto, perguntando se tem algum problema, mas nesse momento assustada ela bate na mão dele. Então ele diz que não dá mais, que é muito chato. Ele tinha muitas esperanças nela, imaginou que ela tivesse sido mimada a vida toda e seria extremamente egoísta, alguém que acredita que o mundo gira em torno de si. Ele gosta de mulheres que são odiadas por outras mulheres, ama garotas que não tem nenhuma amiga e adora ser tratado como capacho sem misericórdia. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele diz que, em suma, ela é mais sem sal do que ele imaginava e ele acabou ficando enjoado. Achou que não ficaria entediado por pelo menos um ano. Mesmo assim, já cansou da companhia dela e a culpa é dele por ter criado tantas expectativas. Ele pergunta o que é que ela quer fazer, voltar para Osaka? Ela até pode ficar lá, mas nesse momento ela é uma mulher sem valor para ele e para compensar, ela pode ao menos gerar algum dinheiro. Suas únicas qualidades são seu rosto e seu corpo, e pergunta por que ela não vende isso e ganha algum dinheiro. Se ela trabalhar duro, em 2 meses fará 1 milhão com facilidade. Se ela não consegue lidar com isso, ela pode ficar à vontade para ir embora. Ela pode voltar e dizer palavra por palavra do que ele falou, e se isso se tornar um motivo para pegar fogo de novo, talvez seja o seu fim e ele mal pode esperar por isso. Em outro dia na escola, Yoshino percebe que colocaram um lama no armário dela e enquanto ela lava os sapatos, ela recebe uma ligação do avô. Ao perceber como ela está, o avô diz que ela deve aguentar por 1 ano. Não importa o quanto a oprimam, nem o quanto a humilhem. Ela deve aguentar firme por 1 ano. Ela deve se agarrar a Kirishima como se sua vida dependesse disso. E em 1 ano, ela vai fazer ele se apaixonar loucamente por ela. E depois disso, ela deve largá-lo. Essa é a melhor maneira de se vingar de um homem. Depois de desligar a ligação, ela diz que se é assim, vai atender às expectativas daquele cara. Ela desaparece por 2 semanas, mas depois reaparece na escola. Ela pergunta se Kirishima achou que ela tinha voltado para Osaka e ele diz que sim. Ela comenta que ele falou que suas únicas qualidades eram seu rosto e seu corpo, e que ela deveria fazer uma grana com isso. Ela disse que ficou chocada, mas depois decidiu realmente fazer uma grana. Ela coloca uma bolsa na mesa dele com 4 milhões e diz que vendeu o seu rim. Ele fica impressionado e ela diz que não vai voltar para Osaka, não importa o quanto ele seja ruim com ela. Ele é livre para fazer o que quiser, só que se testá-la demais, ele já sabe. E ela diz que isso também serve para as garotas, não importa o quanto ela se esforce para viver uma vida correta, provavelmente não terá uma boa morte. E se é assim, ela vai virar a vida deles de cabeça para baixo e arrastar todo mundo junto com ela. Quando ela vai sair, Kirishima segura o braço dela e sorri dizendo que a ama, que nunca ficou tão arrepiado em toda a sua vida e isso só pode ser um sinal de amor. Ele a ama e com certeza vai se casar com ela e pede que, por favor, ela vire a vida dele de cabeça para baixo. Ela pergunta se ele tem algum problema e se ele esqueceu tudo que disse para ela no outro dia. Ele pede desculpa por aquilo e diz que acabou de entender que estava errado e que ele está apaixonado. Eu espero que tenham gostado do resumo do primeiro episódio. O segundo vai entrar em produção em breve. Eu fiquei muito feliz com todos que votaram na enquete. Muito obrigada quando eu vi que tinham mais de 20 votos na enquete. Eu fiquei, caraca! Porque geralmente minhas enquetes têm tipo 5 votos. Então, muito obrigada por todo mundo que votou. Esse anime ele é bem diferentão do que eu costumo assistir. Eu espero que vocês gostem, que acompanhem. Eu vou tentar postar rápido também para acompanhar certinho, igual o da vilã. Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos também os novos inscritos. Eu tô muito feliz com todos vocês que estão chegando agora e todo mundo que tá comentando. Muito obrigada por acompanharem. Se inscrevam, deixem o like e até a próxima. Tchau, tchau! Enquanto mostra a casa, ele diz que quando souberam que era iria amas garotas. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele diz que, em suma, ela é mais sensual do que ele imaginava, e ele acabou ficando mais sensual.
Sem sal. Ah. Sem sal. Parou. Palavras pelas quais eu posso substituir a palavra e a não ajudou.